Me chamo Marina Ramos, sou arquiteta e design de interiores. E no programa de hoje eu vou conversar um pouquinho mais com vocês sobre as opções de serviços que o arquiteto e o design de interiores têm para te oferecer. Então assim, de acordo com o Conselho de Arquitetura, nós temos uma gama de produtos que podem ser oferecidos. Então sim, tem o projeto, que é aquele primeiro serviço que a gente lembra do arquiteto. Quando você quer construir ou reformar, você pensa, preciso de um profissional, porque às vezes vou precisar de uma aprovação legal junto aos órgãos competentes e a gente pensa no arquiteto. Mas não é só isso que o arquiteto pode fazer. Então hoje eu vou elaborar um pouquinho mais e desenvolver um pouquinho mais com vocês então esses serviços. Aqui com a gente, aqui no Grupo Vincere, nós temos então alguns serviços disponíveis. Temos sim o serviço de projeto de arquitetura, que é o projeto para quando você vai reformar um imóvel que já existe, você precisa adaptar ele para a sua nova demanda, ou então quando você tem um lote e você quer construir, você vai começar então ali do zero. Esse serviço então, ele é um serviço que eu chamo assim de o mais completo, porque a gente vai desde a etapa ali de conhecer o meu cliente, de ver a necessidade do meu cliente, desenvolver todo esse processo junto com o meu cliente e também acompanhar o desenvolvimento ali dessa obra, dessa reforma. Esse serviço então de acompanhamento de obra, fiscalização de obra, o arquiteto ele também pode desenvolver, assim como o engenheiro. Então é uma área que compete a esses dois cursos, essas duas áreas. Então na área de fiscalização a gente já entra então com o profissional o quê? Acompanhando ali aquela equipe que está desenvolvendo então aquele projeto. Então para a gente entender o fluxo assim de um projeto, você contrata ali o arquiteto, ele desenvolve todo esse projeto ali junto com o cliente, com a demanda específica dele. Depois desse projeto aprovado, vai-se nas lojas, nas lojas parceiras, então a gente vai ter loja de material de construção, loja de móvel planejado, loja de móveis, loja de decoração, loja de iluminação. Então a gente tem uma gama enorme de lojas que a gente pode ir visitar com o nosso cliente para então especificar adequadamente os produtos e então se inicia a reforma. E aí na reforma tem essa etapa de acompanhamento. Esse acompanhamento normalmente ele é feito separado do projeto, porque para você que já reformou, já passou por um processo de construção, sabe que às vezes durante a obra alguns imprevistos acontecem, algumas divergências em projetos surgem, porque a gente só conhece exatamente o que está dentro da parede quando se começa mesmo uma reforma. E aí então, depois de todo esse processo de reforma, o imóvel está entregue. E aí pode ter um outro serviço que pode ser o arquiteto também. A gente entra então ali na parte de perícia, uma parte de avaliação de imóveis. Essa área ela é muito relacionada com a área da justiça. Então essa área de perícia, por exemplo, pode ser aplicada quando precisa se vender um imóvel, ele está num processo da justiça e ele precisa ser avaliado para ser vendido. Então o arquiteto ele pode também entrar nessa área de perícia para fazer essa avaliação do imóvel, fazer um laudo técnico então para entregar para a justiça ou para alguma das partes ali que solicitou, para poder então ter essa perícia, essa avaliação ali de como o imóvel se encontra. E essa área também é uma área que a gente desenvolve aqui no Grupo Vincere quando o cliente ele tem essa necessidade dessa perícia, dessa avaliação de imóveis. E essa avaliação de imóveis, eu acho ele um tópico muito importante, por quê? Porque a gente pode usar ele não somente nessa área da justiça, mas também a gente desenvolveu um produto que é o produto para te ajudar a escolher o melhor imóvel para você alugar ou comprar. Já pensou que às vezes você tendo um auxílio de um profissional para, por exemplo, comprar um imóvel, possa te evitar às vezes ter uma reforma no futuro ou talvez ter uma adequação? Muitos clientes às vezes na hora que eles pensam no arquiteto é só após a compra, mas o profissional de arquitetura e de design também pode te ajudar no pré, ele também pode te ajudar antes, na hora de você ver os imóveis.
Porque muitas vezes ali o corretor de imóveis, ele vai sim buscar um imóvel dentro do seu perfil, no local que você busca, dentro, né, do valor que você pode, né, fazer esse investimento, mas o arquiteto ele vem com um outro olhar, ele vem com o olhar de se aquele espaço, além disso tudo, ele vai servir para a sua necessidade, porque muitas vezes, por exemplo, você pode falar, tenho um montante para fazer esse investimento e você poderia às vezes comprar um imóvel com valor um pouco inferior, fazer uma pequena reforma e vai te atender muito melhor. Então esse serviço de acompanhamento, né, de vistoria para compra e aluguel de imóveis é, por exemplo, um dos serviços que o cliente não pensa, né, no arquiteto de primeira, porque é um serviço de consultoria que pode ajudar e muitos clientes. É um serviço então que a gente vem oferecendo e os clientes têm saído muito satisfeitos, né, dessa consultoria, o resultado desse serviço. Por quê? Porque ele já é uma compra mais assertiva, ele sabe que ali vai comportar tudo que ele precisa naquele momento. E aí, então, com o imóvel, né, já executado, já pronto, a gente tem então mais um serviço que seria o serviço de design de interiores, né, de decoração do espaço. Uma coisa que eu sempre gosto de deixar bem clara, né, é que por mais que as áreas elas estejam muito próximas ali de arquitetura, design, de engenharia, elas sejam muito interligadas, acaba que cada um tem um conhecimento um pouquinho mais específico. Então essa parte de interiores, por exemplo, muitos arquitetos executam lindamente, perfeitamente bem, mas nem todos, da mesma forma que o engenheiro ele não vai desenvolver a parte de arquitetura tão bem. Então, né, o ambiente construído e executado, a gente entra, né, nessa parte de design de interiores, de decoração, então, desse ambiente construído. Então, quando a gente já tem, né, esse espaço construído, esse espaço edificado, a gente entra então com essa parte de interiores, que a gente chama de arquitetura de interiores ou design de interiores. E essa parte ela vem então para o quê? Desse acabamento final no espaço. Pensa comigo, a gente fez o projeto, coloquei ali as dimensões e agora eu venho então para fazer a decoração, o acabamento. É o momento onde eu vou escolher a cor das tintas, a decoração, né, o revestimento dos armários, qual vai ser o acabamento, quais decorações eu vou utilizar de quadros, de jarros. Eu também entro nesse momento com a iluminação, por exemplo. A iluminação já foi um tópico que eu abordei aqui com vocês e ele ainda vai voltar pra gente. Nós iremos muito em breve também em uma loja de iluminação para vocês verem um pouquinho mais na prática. Então, essa parte de interiores, ela entra, né, para complementar. Então, essa cadeia de serviços ela é uma cadeia bem extensa e contínua, onde a gente tem, né, diversos profissionais que entram e também diversos serviços. Pode-se, claro, contratar um pacote e ter todos esses serviços dentro, sim, mas normalmente a gente trabalha com cada serviço individualmente. Então, eu acredito que o ideal, né, para você, telespectador, que, por exemplo, tem interesse, né, em, por exemplo, se mudar, né, quer ir para um ambiente um pouco maior, já entrar em contato, né, com um arquiteto, que ele possa te dar esse suporte e esse auxílio para que você tenha todo esse caminho. Então, desde a compra do aluguel, a gente entra então ali na parte de projeto, entra na parte de reforma e entra na parte de decoração e, como eu falei, até no pós. Então, também a gente tem um serviço, por exemplo, de consultoria para a compra. Essa consultoria para a compra é o momento que eu falei que nós vamos nos parceiros. Então, esse pode ser um serviço para, por exemplo, você já está ali com sua sala reformada, pintada, iluminada, tudo certinho, mas agora chegou a hora de realmente escolher o sofá. Nem sempre, né, durante o projeto já foi feita essa escolha, porque às vezes o cliente pega um valor inicial de investimento para essa reforma e a parte de mobiliário ela vem no futuro, e esse mercado de decoração imobiliária, ele é um mercado que está sempre muito aquecido, sempre chegando, né, peças novas. Então, é um mercado que, por exemplo, se hoje eu escolher um sofá, talvez daqui a um ano esse sofá não esteja mais em linha, talvez daqui a um ano eu não consiga mais, né, meu cliente não consegue mais comprar esse sofá. Então,
dentro às vezes do pacote de projeto, a gente deixa visitas posteriores para a gente poder, então, com o cliente, né, comprar esse móvel. Mas às vezes o cliente pode já ter feito o projeto com outro profissional, pode vir então fazer só essa consultoria para compra. E essa consultoria realmente ir nas lojas, escolher os produtos e receber os produtos na casa do cliente e decorar, né, esse espaço e ajustar esse espaço para o que o cliente quer. Então, eu sempre falo, né, com os clientes quando eles chegam aqui pra gente que nós temos serviços que se adequam e se adaptam à necessidade do cliente. O serviço, ele vai de acordo com o que o meu cliente está buscando e o meu cliente está precisando. Cada cliente vai ter uma demanda diferente, por isso mesmo até a questão de projeto. Cada projeto tem um nível de entrega diferente, porque cada cliente tem um nível de demanda diferente. E eu em breve vou trazer aqui para vocês, né, algumas lojas, até para a gente ver essa questão desses parceiros, como eu comentei, né, essa loja de mobiliário, de revestimento, para vocês verem o nível de especificação que a gente entra em todos esses sentidos. Então, mesmo na hora que a gente vai construir, por exemplo, a tinta, eu vou ter vários tipos de tinta, vários tipos de acabamento de tinta, e quanto mais bem assessorado você está nesse momento, mais assertiva vai ser a sua compra, mais assertivo vai ser o seu projeto, mais assertivo vai ser a sua satisfação ao final dessa reforma, né? Ao final desse serviço entregue então ali para você. Agora então a gente vai dar uma pausa, já a gente retorna com Arquitetando com você. Você vai viver, foram as palavras que eu ouvi de um médico no Agarrão, que no momento eu tinha uma tese, eu normalmente trabalhava com hospitais, fazendo defesa de médicos e hospitais, e os pacientes todos iam a óbito, e eu achava que no dia que eu fosse entubada eu também iria a óbito por broncoaspiração. Olhei para ele e achei que eu morreria naquele momento. Doutor Douglas. E eu olho para ele e falo, doutor, eu vou morrer, não é? E ele me fala que olha para mim e diz, não, você não vai morrer, você vai viver. Mas eu fui também no primeiro caso mais grave a sobreviver. E eu quero, antes de iniciar, agradecer aos presentes, aos médicos presentes do Agarrão, que me acolheram quando eu fui rejeitada, expulsa de um hospital particular. E eu não teria sobrevivido sem eles. Isso muito me emocionou, a chegada deles. Vocês são os anjos que Deus colocou para que pudéssemos estar aqui hoje comemorando essa vitória. Minha esposa, muitas vezes as notícias eram das piores. Com alguns eu me incomodava bastante, porque eu tinha mais condições de incomodar, assim eu fazia. E aqui estão nos prestigiando, que um dia lá atrás eu disse até para eles, um dia vocês vão conhecer a Cláudia como ela é. Eu venci duas doenças tão temíveis, tão terríveis. Eu estou ainda em manutenção para evitar reincidir. Mas foi maravilhoso
e aprender com as dificuldades, com obstáculos. Sejam muito bem-vindos de volta ao programa Arquitetando com você aqui na TV Vincere. E hoje então eu estou falando de alguns serviços que nós, os arquitetos, temos e que aqui no Grupo Vincere nós podemos oferecer para você. No primeiro bloco então eu dei uma pincelada rápida em alguns serviços e agora então vou aprofundar um pouquinho melhor em como funciona cada serviço. Vou começar então falando sobre o serviço de projeto, né, que é o serviço mais completo, como eu falei para vocês, que a gente tem, que a gente entrega para o cliente, que é um serviço normalmente que dura alguns meses de acompanhamento ali com o cliente. Então, eu sempre falo para o cliente que o quê? Para ele vir até nós, ele tem que ter um prazo. É muito complicado o cliente chegar, olha, eu preciso mudar mês que vem. Às vezes esse prazo é o prazo de a gente desenvolver o projeto. Então, se você tem essa intenção de se mudar, está buscando se mudar, o quanto antes você iniciar esse processo, melhor para você que faz isso com mais calma e para a gente consegue te auxiliar então da melhor forma. Então vamos lá, o processo de projeto, ele começa então com esse primeiro contato, né, com o cliente, onde a gente entende toda a necessidade do meu cliente. Eu vou entender um serviço residencial, quantas pessoas tem ali naquela casa, qual a rotina, né, dos moradores ali. Se eu vou, por exemplo, para um comercial, para uma loja, eu vou entender qual o serviço ou qual o produto que essa loja oferece, onde que essa loja fica, qual é o público-alvo dessa loja, se essa loja tem uma identidade de marca, um posicionamento, como que está essa estratégia deles de marketing, porque tem que estar muito alinhado aqui com a arquitetura quando é um comercial, para eles estarem se conversando muito bem. Se for então no corporativo, né, no escritório, eu preciso também saber qual é essa empresa, qual é a missão, visão, valor dessa empresa, para que eu possa repassar isso para o projeto também. Conhecer ali os colaboradores, conhecer o funcionamento dessa empresa, conhecer a fundo então todos os integrantes, né, em cada nível, né, que ocupam aquele espaço. Então esse é o que a gente chama do briefing, o conhecimento ali do meu cliente, exatamente o que ele precisa de mim. Como eu falei, cada produto se adequa ao meu cliente. Então, se eu tenho um cliente que o espaço para ele edificado já está ok, ele não precisa de grandes alterações, mas ele vai precisar de uma marcenaria, vai precisar de um banheiro, né, reformar o banheiro. Às vezes o ambiente está bom, mas os revestimentos já estão mais antigos, né? Então, a gente vai entrar e entender exatamente o que aquele meu cliente está precisando. E aí, depois então dessa primeira conversa inicial, onde eu entendo então que o meu cliente realmente precisa de mim como profissional e como eu posso desenvolver esse projeto para melhor auxiliar, a gente entra na etapa de projeto em si. Cada profissional, né, cada escritório subdivide essa fase de projeto da melhor forma para ele, né, como ele acha mais aconselhável. Aqui a gente trabalha com 3 etapas, onde a gente tem então uma primeira etapa de estudo, onde é apresentado 2 ou mais opções para o meu cliente para ele escolher a que mais atende a ele, porque por mais que a gente tenha essa primeira conversa inicial, onde eu tentei ao máximo conhecer meu cliente, às vezes pode sim me faltar alguma informação, que às vezes o cliente esqueceu de me passar ali na hora, ou algum detalhe que ele gostaria muito que tivesse em projeto e ele também não me passou. Então essa parte de estudo é realmente para a gente aprofundar um pouco mais, ver se, né, o profissional entendeu ali o que o meu cliente está querendo, se eu entendi realmente o que ele está querendo e conseguir repassar então ele inicialmente para aquele projeto. Depois dessa parte do estudo, a gente vai para o projeto preliminar. Nele então a gente já tem uma escolha consolidada, uma escolha onde eu já vou desenvolver realmente questão de medidas, acabamentos e algumas escolhas para que a gente já possa fazer até mesmo alguns orçamentos para o meu cliente. Então, nesse momento, eu, por exemplo, já vou ter o desenho das bancadas, eu já vou conseguir pegar orçamento na parte de pedras,
eu já vou ter o desenho das minhas esquadrias, das minhas portas, já vou conseguir então fazer um orçamento para o meu cliente para ver se isso está dentro, né, do valor que ele tem ali para investir. E aí, com base nessa etapa intermediária, a gente faz alguns ajustes que são normais, de acordo com então, as prioridades, né, do que o meu cliente vai tendo nesse percurso. E depois a gente entra na etapa final do projeto, que é realmente o projeto executivo, que então é o projeto que realmente vai para a obra, é o projeto de aprovação. Já é uma parte mais técnica, é a parte onde vem com todas as informações detalhadas para o meu cliente, que é onde, por exemplo, ele vai comprar o piso, ele vai ter exatamente a paginação de piso, quantos metros quadrados ele precisa, a paginação do rodapé, quantos metros lineares ele precisa para o rodapé, vai ter a questão das bancadas de pedra, vai ter o desenho certinho para a marmoraria poder desenvolver então esse projeto. A mesma coisa para a marcenaria, eu vou ter então todas as peças que precisam ser desenvolvidas, para que então esse projeto executivo é o que o meu cliente realmente pega e vai executar. E aí então ele realmente começa a obra e executar essa reforma, né, essa adaptação ali que ele precisa. E aí depois dessa etapa do executivo, normalmente é considerada finalizada então a etapa de projeto em si. Depois disso a gente entra na parte de consultoria ou na parte da obra. A parte da consultoria, ela entra então para dar esse auxílio para o meu cliente. Então, finalizamos ali a etapa toda de projeto e aí agora a gente vai começar a obra. Nesse momento, meu cliente, por exemplo, ele precisa pegar uma série de orçamentos, correto? Ele vai precisar pegar o orçamento das esquadrias, das tintas, da marcenaria, vários orçamentos. E aí você entra para dar apoio então para o meu cliente. E aí a consultoria, ela é como se serviço mais abrangente, não pode ser consultoria para diversas áreas. Nesse segmento de projeto, então, ela é nesse sentido de realmente acompanhar o meu cliente durante todo esse processo. E aí a gente entra no acompanhamento de obra. Depois que já fizemos as escolhas, já escolhemos quais orçamentos o cliente vai fechar, a gente inicia então o processo de reforma de obra. E aí nesse momento a gente entra, né, em parceria então com a equipe que vai executar. A equipe que executa também é um ponto muito importante a ser escolhido. É um ponto que eu sempre gosto muito de tratar com os meus clientes. Por quê? Porque nessa área de reforma, nem sempre a gente pode escolher a opção mais em conta. Em algumas situações, sim, a gente pode fazer uma pesquisa de mercado, mas a questão da execução é uma questão que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente precisa de profissionais que verdadeiramente sejam capacitados para fazer aquela execução, porque não adianta a gente ter passado por todo um processo de projeto, onde desenvolvemos um projeto que se adeque, se adapte para o que você precisa, para na hora da execução não ser bem executado. E aí vem a insatisfação do cliente, muitas vezes, por conta da execução, que pode ter tido então alguma falha, né, algum problema ali no meio do caminho. Então, esse processo de projeto, ele é um processo contínuo e é bem longo, como eu comentei, né, no comecinho agora desse bloco. É um processo que pode levar alguns meses. Normalmente um projeto rápido, não um projeto assim que a gente consegue desenvolver de uma forma bem rápida, onde a gente tem todas as informações de uma forma fácil, até de levantamento do espaço, necessidade do cliente, então a gente consegue fazer isso tudo bem rapidinho. Normalmente é um processo que leva pelo menos 1 mês e meio. Então, imagina, se você me chega falando que tem 1, 2 meses, né, para executar essa reforma, 1 mês e meio é o tempo mínimo que a gente tem para conseguir desenvolver esse projeto da melhor forma. Então, né, consegui explicar para vocês um pouquinho de como funciona essa linha de desenvolvimento do projeto. A consultoria, como eu falei, eu posso aplicar ela em vários momentos, né? No primeiro bloco, por exemplo, eu dei um exemplo que é a consultoria para compra ou aluguel de imóveis. Esse é um serviço que muitas pessoas, quando conhecem, né, elas ficam, nossa, mas não sabia que dava para utilizar, nossa, não conhecia esse serviço, porque muitas pessoas realmente não têm conhecimento, que o arquiteto ele já pode entrar e pode te ajudar nesse momento. Foi por isso que aqui, né, a gente desenvolveu esse serviço, que é um serviço onde
Inicialmente o cliente faz uma escolha de alguns imóveis junto com uma imobiliária, né, junto com o seu corretor. Então sim, é necessário, né, ter o corretor de imóveis. Então ele faz primeiro toda essa parte com o corretor de escolha, faz uma pré-seleção de alguns imóveis e aí o arquiteto vai então acompanhando o cliente para fazer esse levantamento, né, dos espaços. E também a gente, antes de ir nos espaços, eu preciso conhecer a casa do meu cliente. Eu preciso ir lá na casa dele e ver o tamanho do sofá que ele tem, o tamanho dos eletrodomésticos que ele tem, né, o tamanho das camas, por exemplo. Porque quando eu for no outro imóvel que ele está querendo comprar ou alugar, eu preciso fazer essa avaliação. Entende que é um pouco diferente da área do corretor? O corretor ele vai ver o quê? Ali realmente a sua metragem quadrada, quantos quartos você precisa, quantos banheiros você precisa, a localização, né, o valor que você pode pagar, mas o arquiteto ele entra realmente nessa parte mais interna mesmo, para ver se essa distribuição te atende. Já passei por casos de cliente onde a metragem quadrada estava dentro do que o cliente precisava, gostaria, mas a distribuição, por exemplo, da sala não comportava a mesa de jantar. Então, se esse cliente, ele, por exemplo, e era o apartamento que ele mais tinha gostado, mais tinha se identificado, e eu conversei com o cliente e dei a opção, olha, você pode vir para cá sim, claro, mas a sua mesa talvez você tenha que trocar, tem que fazer uma adaptação no tampo, porque da forma como ela está hoje, aqui nesse apartamento, ele não suporta por conta das medidas. Então, o arquiteto ele vai entrar e vai te dar esse direcionamento, né, esse auxílio que muitas vezes a gente não tem, né? A gente chegar no espaço, olhar e saber exatamente como tudo está. O arquiteto ele já entra com essa visão um pouco mais técnica das medidas, para ver se o nicho, por exemplo, que tem ele já vai caber sua geladeira, seu micro-ondas. Então toda essa parte a gente faz junto com essa consultoria. E essa consultoria, a entrega dela é um pouco diferente do projeto, porque ela é realmente um relatório técnico, onde são inseridas, né, fotos e informações, fazendo essa avaliação e comparação entre as melhores opções, né, para aluguel. Da mesma forma, a gente pode fazer então uma compra de um imóvel. Imagina comigo, você pode ter um imóvel, um valor ali no seu teto, né, de investimento, ou você pode ter um valor um pouquinho inferior, mas que talvez não seja tão adequado com o que você precisa. E aí o arquiteto entra para quê? Para te mostrar que, ou às vezes é realmente melhor você já comprar esse imóvel já pronto, executado, reformado, ou então te dá, olha, você pode comprar esse aqui que não está inacabado da forma que você quer, mas com investimento de aproximadamente X você consegue reformar e deixar ele da forma como você quer exatamente. Então, até mesmo na hora de comprar, o profissional ele pode entrar para te ajudar, até mesmo para ver, olha, esse daqui você vai conseguir executar, né, tudo que você precisa, você vai conseguir em uma reforma, por exemplo, todos os quartos que você quer, todos os banheiros que você deseja, porque às vezes no ambiente você pode ver um imóvel que está muito bonito, já pronto, e se encantar, né, pelo acabamento ali de como está sendo apresentado aquele imóvel, mas na hora que você vai ver se realmente ele te atende, né, na estrutura mesmo, talvez não te atenda. Então o profissional ele entra com essa outra visão. Então essa consultoria de compra e aluguel, ela é muito importante para quê? Para você fazer então um contrato mais assertivo, você realmente conseguir então comprar um alugar, né, um espaço que mais vai te atender. Isso também não serve só para o residencial, ok? Isso serve também para o seu comercial. Por exemplo, se você tem, imagina comigo, você tem uma loja que vende comida, né? Algum tipo de alimento. Quando o arquiteto ele vem para fazer essa avaliação, eu pelo menos aqui a gente entrega o quê? Também uma análise do entorno. Eu avalio também, por exemplo, se no seu entorno tem outras lojas parecidas com a sua, quem são os seus concorrentes mais próximos, qual a facilidade do seu cliente chegar até você, se perto dessa loja você vai ter estacionamento ou transporte público. Então toda essa avaliação a gente faz para te entregar para que você seja novamente mais assertivo no aluguel ali do seu ponto, né, comercial, ou então também do seu corporativo. Como eu falei, a gente estuda todas as pessoas que trabalham ali para você. Imagina comigo que você tem uma empresa onde você tem 10 funcionários e todos os seus funcionários
eles moram aqui em Brasília, né? Eles moram na saída sul. E você está pensando em ver um imóvel na saída norte. Pensa o que os seus funcionários vão gastar de transporte, não só financeiro, mas de tempo também, para chegar naquele local. Então a gente faz essa análise, olha, a maior parte dos seus funcionários está localizado aqui, tenta ficar mais para cá, esse imóvel vai te atender bem, vai ter uma satisfação maior dos seus funcionários, porque eles vão passar um tempo menor, né, para se locomover, para chegar no trabalho, e as pessoas trabalham mais felizes, né, quando elas mais satisfeitas, quando elas conseguem chegar mais rápido no trabalho. Isso gera uma satisfação para o seu colaborador. Então essa consultoria de compra e aluguel, ela não é só residencial, eu consigo aplicar ela, como eu dei outros exemplos, né, em todas as áreas. E ela é muito importante porque a gente faz toda essa avaliação subjetiva. Não é só o que você precisa, o que você quer, mas também os demais ali que também estão precisando. Outro serviço que nós temos aqui também é o serviço de consultoria de interiores. Ele, então, a gente aplica muito quando? Imagina que você já mora, né, já ali na sua casa ou no seu apartamento, e você tem seu filho, ele era um bebezinho e aí agora ele cresceu. Ele está ali já na faixa dos 4, 5 anos e aquele quarto já não atende mais ele. Você não precisa de um projeto de arquitetura, porque você não vai precisar fazer uma reforma, né? Você quer só readequar aquele espaço. Então, aqui entra a consultoria de interiores. Essa consultoria é o que? É uma avaliação. Ela normalmente é de um ambiente, você pode sim fazer de todos os ambientes da sua casa, mas normalmente é um serviço mais pontual, onde o cliente quer realmente só a adequação de um espaço. Ele pode ser feito de forma online ou forma presencial. Na forma online, o cliente ele tem que fornecer, né, todas as medidas dos espaços, fotos e vídeos, para que a gente possa entender o que está acontecendo ali. E na forma presencial, nós vamos até o local, né, tiramos todas as medidas, fazemos esse levantamento. E aí, então, essa consultoria, ela vem com a entrega final dela, diferente do projeto, que são aquelas pranchas técnicas. A consultoria de aluguel, como eu falei, ela é um documento, né? Ela vem como se fosse um relatório. E aqui na consultoria, na consultoria de interiores, ela já vem como imagens 3D. Então ela já vem ali com o seu novo espaço, né? Com as suas medidas e como você vai estar vendo esse ambiente. Então ele vem a determinação de paleta de cores, né? Vem também com os mobiliários, as novas peças, mas eu não vou ter, por exemplo, mudança de janela, de local, tomada, parte hidráulica. Essa parte a gente não vai entrar, né, na consultoria de interiores. A consultoria de interiores ela é realmente só uma readequação do que está acontecendo ali naquele espaço. Então, ela também pode servir para várias situações. Durante a pandemia, foi muito comum as pessoas precisarem desse serviço para adequar os seus ambientes de trabalho em casa. Então, as pessoas tinham, às vezes, um quarto, que era um quarto de visitas, ou um espaço da sala que não estava sendo utilizado, e precisavam, então, fazer o quê? Pegar esse espaço e transformar em um escritório, mas sem precisar de uma reforma. Precisava adequar uma mesa, uma cadeira, ver, né, o melhor lugar ali. Recentemente até tive um cliente que veio atrás, né, desse serviço, onde eu prestei essa consultoria de forma online para eles, para fazer o escritório com ele da melhor forma, escolher a cadeira com eles, mesa, toda essa disposição. E aí então esse serviço é um serviço onde vem as imagens 3D e aí o cliente, né, ele sozinho ele vai e executa. Diferente do projeto, a gente tem toda essa questão do acompanhamento da obra. Na consultoria, então, já é o cliente que ele fica um pouco mais solto, mas a gente dá o suporte quando necessário, mas não é um acompanhamento tão intenso quanto no projeto. Agora, então, a gente vai para mais uma pausa e daqui a pouquinho estamos de volta. Pedacinho de Minas, o melhor pão de queijo de Brasília.
Ramos e hoje estou falando com vocês para alguns serviços que podem ser prestados pelo arquiteto, pelo design de interiores, mais especificamente aqui pela gente, pelo Grupo Vincere. No primeiro bloco, então, eu falei alguns serviços. No segundo, eu dei aprofundada na visão do projeto de arquitetura, consultoria para compra e aluguel de imóveis e também a consultoria de interiores. E agora, então, eu vou entrar no acompanhamento da obra em si. Quando a gente faz, né, então, um projeto que vai te exigir uma reforma e uma obra, a gente precisa ter um profissional acompanhando. Esse profissional pode ser o profissional de arquitetura ou pode, então, ser o profissional de engenharia. Cada um, obviamente, devido às grandezas. Obviamente, se você for construir um prédio com muitos andares, vai ser necessário o acompanhamento do engenheiro, e não somente o engenheiro, né? Vai ser uma equipe de engenharia e também uma equipe de arquitetura. Mas a gente pensando, então, numa reforma menor, né? Uma reforma de um apartamento, uma reforma, às vezes, de um galpão, né? de uma unidade menor, a gente pode, então, ter o arquiteto, então, ou o engenheiro fazendo esse acompanhamento. E para que serve esse acompanhamento? Quando a gente tem uma equipe ali desenvolvendo, né, fazendo essa reforma, ela é composta por diversos profissionais da área técnica. Então, nós vamos ter o eletricista, vamos ter a parte da hidráulica, a pessoa que faz a instalação do piso, o pintor, né, o gesseiro. Então, nós temos vários profissionais, e esses profissionais são profissionais técnicos que vão estar desenvolvendo ali ao mesmo tempo aquele serviço. E aí o profissional, né, o arquiteto, o engenheiro, ele entra para fazer essa administração desses profissionais que estão ali no local, também para fazer o cronograma de obra, para saber quando cada profissional entra, porque não adianta eu chamar o pintor antes de quebrar a parede, né? Então esse cronograma ele precisa ser feito, e por mais que tenha situações assim que sejam óbvias de quem entra primeiro que quem, tem algumas situações às vezes que, por exemplo, eu posso precisar que entre o eletricista, depois entre o gesseiro, depois entre o eletricista novamente. Então eu preciso saber que dia cada coisa está acontecendo ali na obra, para então eu ter a minha equipe entrando nos dias corretos, para não ter funcionários ali na obra um dia que não precisa, porque eles vão estar recebendo, né, por aquele dia, eles poderiam às vezes estar em outra obra, em outro local, desenvolvendo o serviço deles, ao invés de ficar ali, né, esperando, né, num tempo ocioso. Então a gente também desenvolve essa questão desse cronograma de obra para ver se tudo vai ser feito, né, de acordo com o esperado, embora o cronograma ele possa sofrer ajustes, né, principalmente assim, se você está numa região onde chove muito, a obra pode precisar ser interrompida por questões de chuva, né? Então são questões que fogem, né, do nosso alcance, que fogem da gente. Nesse cronograma ele pode sofrer ajustes, mas o cronograma é realmente para a gente saber e conseguir seguir ali com a equipe. E também tem a parte dos materiais, né, o gerenciamento dos materiais da obra. Então imagina, você vai, né, o cliente compra todo o piso, ele compra toda a lata de massa e tinta. Eu preciso saber o dia exato que eu preciso disso na obra, porque se o piso, se um material mais delicado, como por exemplo a iluminação, chega muito no começo da obra, tem o risco de ao longo, né, ali da parte de efetivamente quebrar as paredes, o gesso, enfim, acabar danificando ou estragando esse material. Então eu preciso ter esse gerenciamento do material para saber até mesmo o meu estoque de fiação, se está dentro, se está acabando, estoque de encanamento, se vai dar, se vou precisar comprar mais alguma outra peça, né, se aquelas peças são suficientes. Então o profissional ele vem para fazer essa intermediação entre o meu cliente, que é quem vai efetuar as compras. Em algumas situações o cliente pode mesmo deixar a cargo, né, do arquiteto, do engenheiro fazer essas compras, e aí o engenheiro fica no meio do caminho entre a equipe técnica, que faz a demanda dos produtos e dos materiais para o cliente. Então essa parte de obra, ela é muito importante o quê? Para te dar uma segurança mais para o cliente, né? E para evitar desperdício de materiais, garantir também que a obra seja executada no tempo e garantir que tudo vai sair de acordo com o projeto. Porque o profissional estando lá diariamente, ele está ali acompanhando tudo que está sendo feito, fiscalizando e vistoriando tudo que está acontecendo. E essa é uma parte, muitas vezes, que os clientes optam por fazer sozinho. Os clientes optam por
não pagarem o profissional e executarem essa parte sozinha, e às vezes mais para frente pode surgir, né, o imprevisto por conta dessa decorrência de algum problema que teve em obra. Então, às vezes, em obra surgiu uma situação que a fiação, que o gesso, por exemplo, não pôde ser feito de acordo com como estava no projeto, mas a equipe que estava na obra estava sem supervisão de um profissional, né, de um arquiteto ou de um engenheiro, optou por tomar uma decisão ali na hora, executar de uma outra forma, e aí quando o cliente chega, né, para ver ali como está o acompanhamento, vê que está diferente, não entende por que está diferente, e assim, o tempo já passou, já foi material que foi gasto, porque foi executado, e mesmo que seja refeito, foi um desperdício, né, um custo que está sendo desperdiçado. Então, nessa questão de obra, esse acompanhamento, ele é muito importante para isso, para garantir que está sendo executado corretamente e que você não vai ter desperdício, né, de material nem financeiro para o cliente. Então, esse é mais um serviço que pode ser prestado. E o último serviço que a gente introduziu, né, aqui no grupo, na área de arquitetura, foi a questão da consultoria express. Lembra que eu falei no bloco anterior sobre a consultoria, onde eu entrego para o meu cliente imagens 3D, onde ele vai ter o direcionamento, né, do que fazer e como fazer. E a partir desse serviço não surgiu a consultoria express. E aí, entrando então na consultoria express, a consultoria express, ela é a famosa dica, né, que o cliente, assim, ele tem um espaço, ele precisa readequar, mas às vezes não é tão intenso, vamos colocar assim, quanto no da consultoria, né? Não é uma repaginação total. Imagina comigo, por exemplo, que você tem uma recepção de uma clínica. Você já tem todo o mobiliário, né? Você já tem ali a sua mesa de trabalho, né, da sua recepcionista, você já tem a sua iluminação funcionando, mas você às vezes quer um complemento de uma cor ou de uma decoração, ou então ver o melhor posicionamento, ou às vezes até mesmo trocar a cadeira, por exemplo, da sua recepção, você quer uma cadeira mais confortável para a sua recepcionista, ou você quer uma cadeira melhor, né, para o seu cliente. Então, essa consultoria, ela vem de uma forma mais pontual, é realmente para ver a adequação do seu espaço, ver pontualmente o que é necessário, e esse também é feito uma entrega através de um relatório. Também, então, uma consultoria mais rápida, uma consultoria presencial, né, onde nós vamos, então, no seu estabelecimento, na sua casa. Então, é uma coisa mais pontual. A gente pode, por exemplo, chegar na sua sala e vai fazer um complemento, né, vai fazer esse complemento da decoração, complemento com quadros ou puffs, ou então uma almofada, ver o que pode ser complementado para readequar melhor então o seu espaço. E aí essa consultoria é como se fosse o menor pacote, é um pacote mais simples dentro de tudo que nós podemos fazer então. Ao longo desse programa, então, eu busquei mostrar para vocês algumas opções, né, do que podem ser feitos. E aí agora, nesses minutos finais, o que eu quero mostrar para vocês? Falar para vocês a importância de cada área, né, dentro desse âmbito de construção, porque nós temos os arquitetos, que é quem desenvolve, né, os projetos, mas também temos uma série de engenheiros, né, que também estão ali, que trabalham juntos. E nenhum profissional ele pode se sobressair ao outro, né, nem entrar na área do outro. Cada um tem uma área de atuação. Normalmente, quando a gente vai para uma construção maior, onde é necessário várias especialidades de engenharia, cada um demanda, né, uma necessidade, e cada um desenvolve então o seu projeto específico. Imaginando que a gente vai para uma construção de uma casa, realmente uma casa maior, ou então um empreendimento maior. O primeiro profissional que entra é o arquiteto, para conhecer o espaço, para conhecer o cliente, para conhecer o que é necessário fazer ali. Então o arquiteto ele entra inicialmente para fazer esse levantamento. Se for um lote onde não tem nenhuma construção, é necessário então um topógrafo para fazer o levantamento, né, técnico desse lote, desse espaço, para que o arquiteto ele tenha a base do que pode ser feito ali, né, de como que está esse terreno. E aí a gente desenvolve então o projeto de arquitetura. Mas o projeto de arquitetura, lembra que ele tem várias fases, né? Naquela fase intermediária, a gente entra com as engenharias. Então, entra um engenheiro eletricista para poder fazer a fiação elétrica, né, a pontuação dos pontos elétricos, ver como que vai ser a carga, a distribuição, isso fica a cargo deles.
vem o engenheiro hidráulico para fazer também a distribuição dos pontos de água, esgoto, caimentos, melhor posicionamento da caixa d'água, como que as quedas vão funcionar. Entra o engenheiro estrutural para fazer então o cálculo de fundação, dos pilares e as vigas, e todo, né, se você for, por exemplo, fazer reaproveitamento de água, entra também nesse momento a equipe para fazer todo o estudo de onde vai ser o melhor posicionamento, né, da estrutura, se vai ter energia solar ou aquecimento de água, da mesma forma também eles entram nesse momento para fazer todo o levantamento estrutural de tudo que é necessário naquela construção. E aí então com todos esses projetos juntos, isso volta para o arquiteto. O arquiteto ele pega todas essas informações e faz o que a gente chama de compatibilização dos projetos. Ele verifica se todas as informações elas estão batendo e se não tem informação uma em cima da outra. Se, por exemplo, o engenheiro estrutural, na hora de alocar um pilar, se, por exemplo, nesse pilar tinha o quadro de energia. Então, o quadro de energia ele não pode ficar, né, no mesmo lugar do pilar, porque o pilar ele é maciço, então não pode ser essa estrutura passando. Então, precisa realocar, né, um dos dois. E aí o arquiteto entra em contato fazendo essas adaptações e adequações. E aí depois, realmente com todos os engenheiros, né, todos os projetos finalizados e adaptados, então a gente segue, né, para o projeto executivo e aí todos eles seguem para o projeto executivo para o cliente ter então de base tudo que vai ser executado. E aí então ao final que entra a equipe de obra, né, de execução. E o design de interiores, normalmente eles entram nesse último momento, quando é um profissional, um arquiteto, o arquiteto, né, que ele já executa essa parte de interiores, ele já faz, né, desde o começo pensando, mas o detalhamento, né, a especificação mais detalhada, então ela entra nesse pós, quando eu já tenho todos os projetos, todas as engenharias, e aí eu entro, né, nessa parte da parte de decoração. Então é isso, cada área vai ter então, né, o seu nicho ali onde vai ser trabalhado direitinho, cada um vai ter o seu conhecimento e um não interfere no outro. Então assim, esse programa de hoje, o objetivo realmente é explicar um pouco mais para vocês onde o arquiteto pode entrar, porque não é só fazer projeto, né, a gente tem várias áreas, vários serviços e produtos que podem ser entregues de acordo com a demanda de cada cliente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que eu trouxe hoje e no próximo programa eu vou levar vocês então numa loja de iluminação. É uma loja que fica aqui em Brasília, no Plano Piloto. Eu espero que vocês gostem porque vai ser sensacional, tá bom? E até o próximo programa.